Dois homens subiram alto de um morro usando ternos, capas de chuva e máscaras feitas de chumbo. Dias depois, os dois foram encontrados sem vida. Oi, meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o misterioso caso das máscaras de chumbo. Miguel José Viena tinha 34 anos, era casado e morava em Campos dos Goyatazes, no Rio de Janeiro, ao lado do amigo e sócio Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Eles mantinham uma pequena oficina de eletrônica. Os dois trabalhavam consertando televisores, rádios e diversos aparelhos eletrônicos. Eram conhecidos como homens trabalhadores e levavam uma vida aparentemente comum, mas existia algo que unia os dois além da profissão. Miguel e Manuel compartilhavam um grande interesse por espiritismo, experiências consideradas científicas e fenômenos que para muitos pareciam impossível de explicar. Assuntos como vida extraterrestre, contatos sobrenaturais e experiências paranormais faziam parte das conversas e interesses dos dois. Na noite de 16 de agosto de 1966, Manuel avisou a esposa que ele e Miguel fariam uma viagem. Segundo ele, os dois iriam até São Paulo comprar peças que faltavam para a oficina e também procurar um carro usado. Antes de sair, sua esposa ajudou a embrulhar cuidadosamente o dinheiro que ele levaria na viagem, para que pudesse guardá-lo com segurança. Na manhã seguinte, dia 17 de agosto, os dois saíram cedo rumo à rodoviária acompanhados por um amigo e aprendiz da oficina, Elcio Correia Gomes. Depois de se despedirem dele, fizeram algo inesperado. Ao invés de comprarem bilhetes para São Paulo, compraram bilhetes para Niterói, no Rio de Janeiro. Ao chegarem na cidade, passaram por uma loja de componentes eletrônicos onde já eram conhecidos pelo proprietário. Mas existe um detalhe curioso. Apesar de terem ido até o local, eles não compraram nada. Apenas conversaram com o dono da loja e seguiram o caminho. Depois disso, passaram em uma loja de roupas onde compraram capas de chuva. Mais tarde, foram vistos em um bar, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, um tipo de água mineral conhecida por conter maior concentração de magnésio, e que até hoje gera curiosidade entre pesquisadores e curiosos do caso, já que esse foi um dos últimos registros conhecidos dos homens. Essa seria a última vez que Manuel e Miguel seriam vistos vivos. No dia 18 de agosto de 1966, apenas um dia após Manuel e Miguel desaparecerem, um jovem chamado Paulo Cordeiro dos Santos subia o morro do Vintém caçando passarinhos. Ao chegar próximo ao topo, em uma área mais aberta do morro, ele se deparou com algo estranho. Dois homens estavam caídos no chão. Assustado com a cena, Paulo saiu correndo do local e procurou um policial para contar o que havia visto. Mas, segundo relatos, seu aviso não foi levado a sério e nenhuma providência imediata foi tomada. 2 dias depois, em 20 de agosto, outro jovem, Jorge da Costa Alves, estava empinando pipa no Morro do Vintém quando sua pipa caiu próximo ao mesmo local. Ao se aproximar para buscá-la, percebeu que havia dois corpos na vegetação. Assustado, contou aos amigos que estavam com ele. Juntos foram até a delegacia relatar o que haviam encontrado. Mas havia um problema. A região era de difícil acesso e a chuva intensa dificultava qualquer subida até o morro. Por isso, apenas na manhã seguinte, dia 21 de agosto, policiais, bombeiros e jornalistas seguiram até o local. O que encontraram no alto do morro do Vintém transformaria aquele caso em um dos maiores mistérios do Brasil. Quando os policiais, bombeiros e jornalistas finalmente chegaram até o topo do morro do Vintém, encontraram uma cena estranha. Os corpos já estavam em um avançado estado de decomposição.
estavam deitados lado a lado sobre uma espécie de plataforma de cimento coberto por folhas. Os dois homens vestiam ternos, usavam capas de chuva e sobre os olhos carregavam objetos que mais tarde ficariam conhecidos como as misteriosas máscaras de chumbo, peças feitas de metal moldadas em formato semelhante ao de óculos, mas sem lentes. Ao redor dos corpos, diversos objetos chamaram a atenção dos investigadores. Havia uma garrafa de água mineral magnesiana, um papel laminado improvisado como copo, um embrulho contendo duas toalhas e um par de óculos que tinha uma aliança presa em uma das hastes. Durante a revista nos corpos, a polícia encontrou algo ainda mais intrigante. No bolso de um dos homens havia um pequeno pedaço de papel contendo instruções escritas à mão. 16h30. Está no local determinado. 18h30. Ingerir cápsula. Após efeito proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Além disso, também foi encontrado um papel com anotações relacionadas à eletrônica. Naquele momento, os investigadores ainda não sabiam, mas aquele bilhete se tornaria uma das peças mais famosas e mais enigmáticas de toda a investigação. Durante a análise inicial da cena, os investigadores encontraram documentos pessoais junto aos corpos, o que facilitou a identificação das vítimas. Também perceberam que parte do dinheiro levado por Manuel não foi localizado, levantando ainda mais dúvidas sobre o que poderia ter acontecido no alto do morro. Os corpos foram encaminhados para autópsia, mas os exames trouxeram mais perguntas do que respostas. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia sinais aparentes de violência, ferimentos graves ou indícios claros de luta corporal. Além disso, devido ao estado avançado de decomposição dos corpos, não foi possível realizar exames toxicológicos adequados para confirmar se os homens haviam ingerido algum tipo de substância. Isso significa que a principal pista do bilhete, especialmente a frase sobre ingerir cápsula, não poderia ser confirmada nem descartada. Com as famílias avisadas e a investigação oficialmente iniciada, a polícia começou a reconstruir os últimos passos dos dois técnicos em eletrônica. Ao refazer o trajeto percorrido pelos dois homens naquele dia, investigadores ouviram pessoas que tiveram contato com eles antes do desaparecimento. Uma testemunha que os atendeu em um estabelecimento relatou que um dos homens parecia inquieto. Segundo ela, ele apresentava nervosismo e olhava para o relógio repetidas vezes, como se estivesse preocupado. Embora esse comportamento não prove nada por si só, o relato chamou a atenção dos investigadores, principalmente por causa do bilhete encontrado no bolso de uma das vítimas, que continha horários específicos a serem seguidos. Inicialmente, os investigadores acreditavam que apenas Manuel e Miguel haviam estado no local. Porém, durante a análise da área, alguns detalhes levantaram dúvidas. Havia relatos de vegetação amassada e sinais incomuns ao redor da cena, fazendo surgir a possibilidade de que uma terceira pessoa pudesse ter estado no Morro do Vintém, mas aquela era apenas o começo das inconsistências. Enquanto investigavam quem poderia ter tido contato com Manuel e Miguel antes da viagem, os policiais descobriram que os dois haviam sido acompanhados até a rodoviária por Elcio Correia Gomes, amigo próximo e aprendiz na oficina onde trabalhavam. Por ter sido uma das últimas pessoas a vê-los antes da viagem, Elcio rapidamente chamou a atenção dos investigadores e passou horas sendo interrogado. Durante o depoimento, afirmou que não sabia o verdadeiro motivo da viagem e disse desconhecer por que os dois homens haviam mudado repentinamente o destino de São Paulo para Niterói.
Apesar das suspeitas iniciais, a polícia não encontrou evidências ligando o Elcio ao caso, e com o passar das investigações ele acabou sendo descartado como suspeito. Mas uma vez, os investigadores chegaram a um beco sem saída. Sem suspeitas concretas e sem uma causa definitiva para as mortes, a polícia voltou sua atenção para aquilo que parecia ser a pista mais importante deixada pelas vítimas: o misterioso bilhete encontrado junto aos corpos. Ao analisarem mais profundamente aquela anotação, investigadores e pessoas próximas às vítimas começaram a perceber detalhes estranhos. Após análises e depoimentos, surgiu a hipótese de que Miguel pudesse ter sido responsável por escrever as instruções encontradas no papel. No entanto, pessoas próximas confirmam que a forma como o texto havia sido escrito parecia incomum e diferente da maneira como ele costumava se expressar. Isso levanta novas dúvidas. Alguns conhecidos passaram a acreditar que a parte das instruções poderia ter sido ditada por outra pessoa, já que expressões como ingerir cápsula parecia formais e incomuns para o cotidiano dos dois técnicos em eletrônicas. Mas, mais uma vez, a investigação esbarrou na falta de respostas. Os investigadores não conseguiram confirmar quem escreveu aquelas palavras, nem descobriram o verdadeiro significado das instruções deixadas no bilhete. O pequeno pedaço de papel que parecia trazer respostas acabou se tornando apenas mais um elemento cercado de mistério. À medida que investigavam a vida pessoal e os hábitos das vítimas, os policiais descobriram que Manuel, Miguel e Elcio compartilhavam o mesmo interesse por elétrica e participavam de experiências realizadas em locais afastados. Segundo relatos de conhecidos e pessoas próximas, o grupo costumava realizar testes envolvendo equipamentos eletrônicos e fenômenos que acreditavam não conseguir explicar completamente. Durante a investigação, também surgiu a informação de que, algum tempo antes das mortes, eles teriam realizado uma experiência em uma área isolada próximo a uma praia. Moradores da região relataram ter visto um forte clarão e ouvido um estrondo tão intenso que alguns objetos dentro da casa chegaram a tremer. Alguns moradores chegaram a sair da casa assustados, acreditando que algo incomum havia acontecido. Esses relatos fizeram os investigadores olharem com mais atenção para o histórico dos três e para os experimentos que realizavam. Outra descoberta importante envolvia as próprias máscaras de chumbo. Investigadores acreditavam que elas provavelmente haviam sido confeccionadas na oficina onde trabalhavam, mas nunca conseguiram determinar exatamente qual era sua função. Seriam equipamentos de proteção, parte de algum experimento ou peças ligadas a algo muito maior? Mas uma vez, as respostas pareciam escapar da investigação. Mesmo após meses de investigação, a polícia não conseguiu determinar exatamente o que havia acontecido no alto do morro do Vintém. Sem uma causa definida para as mortes e sem provas concretas apontando para suspeitos, o caso começou a acumular mais perguntas do que respostas. Uma das hipóteses analisadas foi a de roubo. No entanto, a polícia percebeu que parte do dinheiro levado pelos homens ainda permanecia com eles e que objetos pessoais continuavam no local. Além disso, o embrulho onde parte do dinheiro havia sido guardado parecia organizado cuidadosamente, o que fez muitos investigadores questionarem se o crime teria realmente motivação financeira. Sem respostas definitivas, a hipótese de roubo perdeu força, mas o mistério permanecia. Sem respostas concretas e com poucas evidências conclusivas, teorias começaram a surgir e rapidamente chamaram a atenção da imprensa. Pessoas próximas às vítimas relataram que Manuel, Miguel
e pessoas do seu convívio tinham interesse por espiritismo, fenômenos que acreditavam estar relacionados à energia ou dimensões além da compreensão humana. Segundo alguns relatos, Elcio teria compartilhado parte desses interesses com Manuel, o que teria despertado ainda mais curiosidade e a existência de outras dimensões ou formas de vida. Com o passar do tempo, surgiram uma das teorias mais conhecidas do caso, a de que os homens estariam realizando algum tipo de experimento ou tentativa de contato com algo que acreditavam existir além da realidade comum. Mas existia um problema. Nenhuma investigação conseguiu comprovar exatamente qual era o objetivo dessas experiências, nem se elas tinham relação direta com as mortes. Enquanto isso, jornais e revistas começaram a publicar manchetes cada vez mais chamativas, ajudando a transformar o caso em um dos maiores mistérios do país. Pouco tempo depois dos jornais começarem a divulgar o caso, novas testemunhas apareceram afirmando ter visto algo incomum na noite em que os dois homens desapareceram. Uma das testemunhas mais conhecidas foi Gracinda Barbosa Coutinho de Souza. Segundo seu relato, na noite do dia 17 de agosto, por volta das 7 horas da noite, ela dirigia com os filhos quando um deles chamou sua atenção para algo estranho sobre o Morro do Vintém. Ela afirmou ter visto um objeto de forma oval pairando sobre a região. Segundo a descrição, o objeto emitia uma luminosidade alaranjada e, ao mesmo tempo, lançava feixes de luz azulada. Após o depoimento se tornar público, outras pessoas também passaram a afirmar que haviam visto algo semelhante naquela noite. Para alguns, aquilo parecia reforçar teorias envolvendo fenômenos inexplicáveis. Para outros, era apenas uma coincidência em meio a um caso já cercado de mistério. Outra teoria que ganhou força ao longo dos anos não está ligada a objetos voadores, experimentos ou espiritismo, mas sim à própria investigação. Com o passar do tempo, algumas pessoas envolvidas no caso começaram a questionar a qualidade da perícia realizada e apontaram possíveis inconsistências nos exames e documentos produzidos durante a investigação. As dúvidas aumentaram porque, até aquele momento, ninguém havia conseguido determinar a causa exata das mortes. Isso abriu espaço para uma hipótese controversa e se erros, falhas ou informações perdidas durante a investigação tivessem impedido que a verdade fosse descoberta. Alguns investigadores também levantaram questionamentos sobre detalhes do laudo e sobre informações relacionadas aos exames realizados, principalmente porque nunca foi possível confirmar o que seriam as misteriosas cápsulas mencionadas no bilhete. Anos depois, tentando encontrar respostas que poderiam ter passado despercebidas, os corpos chegaram a ser exumados. Mas, mais uma vez, o resultado foi frustrante. A exumação não trouxe respostas definitivas e o caso continuou acumulando perguntas sem respostas. Outra hipótese levantada ao longo dos anos tentava explicar justamente a função das misteriosas máscaras de chumbo. Alguns teóricos passaram a sugerir que elas poderiam ter sido usadas como uma forma de proteção contra radiação, luminosidade intensa ou algum tipo de fenômeno que os homens esperavam encontrar durante o experimento. A teoria ganhou força porque Miguel e Manuel estavam no alto do Morro do Vintém, em uma área aberta e elevada, e relatos da época apontam que as condições climáticas na região não eram favoráveis. Com isso, surgiu a hipótese de que os dois poderiam ter sido atingidos por um raio ou por algum fenômeno elétrico inesperado. No entanto, essa possibilidade acabou perdendo força durante a investigação. Mas uma vez a função real das máscaras de chumbo e o que realmente aconteceu naquela noite permanece sem respostas. Mas o mistério não terminaria ali. Anos depois, outro detalhe continuava alimentando as teorias. Relatos afirmam que, por muito tempo, o local onde os corpos foram encontrados apresentava pouca
ou nenhuma vegetação, algo que gerou novas especulações. Algumas pessoas acreditavam que isso poderia ter relação com produtos utilizados durante os procedimentos realizados nos corpos. Outras defendiam teorias envolvendo radiação ou fenômenos desconhecidos. Mas, assim como tantas outras peças desse quebra-cabeça, nada disso pode ser comprovado. Em maio de 1969, o caso acabou sendo arquivado. Décadas depois, ninguém conseguiu explicar com certeza o que aconteceu no alto do Morro do Vintém. Sem causa oficial para as mortes, sem respostas sobre as cápsulas, sem explicação para o verdadeiro propósito das máscaras de chumbo, e talvez seja justamente isso que faça esse caso continuar sendo considerado um dos maiores mistérios do Brasil. E o caso de hoje é muito estranho, muito misterioso. Não dá para saber exato o que que aconteceu com aqueles 2 homens lá naquele alto daquele morro, se era alguma coisa de outro planeta, e não dá para saber para que eram aquelas máscaras de chumbo. Esse caso é muito estranho. Comenta aqui se vocês já ouviram falar desse caso. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.